Salve, salve, estudantes do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou o professor Mauro Farias, um homem negro de 1,76 m, cabelo curto, uma barba um pouco crescida. Estou usando uma camisa social vinho, uma calça bege e um sapato de camurça marrom. Estou atrás aqui de um púlpito, né? Atrás de um púlpito com um tablet na minha frente, falando com vocês. E meu sinal de Libras é aqui, ó, um Mzinho próximo da bochecha. Comigo também ajudando a levar a minha voz aí, através de Libras, né? O nosso intérprete. Seja bem-vindo, Marcos está conosco. Bem-vindo. Olha só, gente, a aula de hoje, para você que estava esperando a professora Silene, com a sua voz suave. Olá, queridos estudantes. Hoje a professora Silene não pôde estar aqui, tá? Então eu estou aqui, vou tentar ajudá-los com essa aula que ela deixou preparada. Então vamos ao título da aula. Olha só, hear, o breve verbo hear. Nossa, enigmática esse texto, hein? Então a aula da professora Silene Félix, a gente vai conduzir aqui. Objetivos dessa aula, o objetivo é analisar e interpretar memes. Então é um tema que tem muito a ver com os estudantes que acompanham aí as nossas aulas, né? Conteúdos da aula de hoje, leitura e análise de memes, né? Tem alguns que a professora trouxe aqui no material. A importância de conhecer os mais diversos contextos, entender o diálogo das linguagens verbal e não verbal. E, por fim, aí ela pôs um mão na massa para vocês criarem um meme. Olha só, falando de meme, aí é importante a gente já introduzir dizendo o seguinte, que embora os meios digitais, a internet tenha popularizado, tenha massificado essa questão do gênero meme, ele não é oriundo aí dos meios digitais, tá? O meme já existe há muito tempo, né? As mensagens que se massificam, as mensagens que se popularizam, né? Ela já existe há muito tempo. Por exemplo, para os mais antigos, né, os estudantes hoje eles estão muito ligados no meio digital, é a geração deles, mas para os mais antigos, se você pesquisar, a gente tem algumas imagens que se popularizavam nos jornais, na TV, né? Por exemplo, quem não se lembra da caricatura de Einstein, né, fazendo sempre uma piadinha, então o Einstein como se fosse um homem louco, né, com a língua para fora, mostrando a língua. Isso é uma imagem que se propagou aí no século XX, no final do século XIX, sempre que tinha alguma coisa para se mostrar relacionada à ciência, ou às vezes nem tinha a ver com ciência, mas se usava a imagem de Einstein com a língua de fora. Eu estou lembrando de uma aqui, eu estou lembrando também da mulher forte, poderosa, sempre fazendo assim com o braço, né, que mostrava aí a força do feminismo e que perdurou aí muito tempo e em muitos locais, muitos suportes, né, principalmente os jornais escritos. Então, já era comum massificar imagens ou mensagens que traduzissem aí ou uma sátira, ou um protesto. Então, o meme ele já existia. Agora, os meios digitais eles acabaram por popularizar, porque é muito mais fácil criar e compartilhar memes com os meios digitais, com a internet, né? Então, é a primeira leitura que a gente faz. Sobre o conteúdo da aula que a professora colocou, só explicar que conhecer os contextos é super importante, porque você só vai entender um meme se você entende o contexto, ou o contexto de produção, ou o contexto de circulação. É preciso entender porque o autor ele tenta traduzir, às vezes, de forma muito sutil a ideia, né, que ele quer passar com o meme. A terceira coisa ali que foi colocada, entender o diálogo entre a linguagem verbal e não verbal, isso é muito importante. E aí sim entra nos critérios que a professora está tentando ensinar, né? Quer dizer, as linguagens elas são múltiplas, né? Você não pode querer ser... Por isso que entra a questão da compreensão e interpretação. Então, só para fazer uma lembrança aqui, né? A compreensão é aquilo que você entende quando você vê o texto. Então, é o que está por cima, é o que está escrito, são as imagens. A interpretação é quando você consegue associar essas linguagens e entender o que não está escrito exatamente, né? O que o autor quer passar com a união daquelas linguagens, com a forma como ele conjectura todo aquele processo. Então, você vai vai conseguir entender o que está implícito, aí você interpreta o texto, tá? Então isso é importantíssimo quando a gente vai analisar qualquer texto, inclusive o meme. A pergunta que a professora deixou é essa aqui, ó. Você com certeza já ouviu falar em memes. Vamos relembrar o conceito desse gênero textual
O que são memes? Olha só, o Brian tá comigo já, o Thiago aqui dando bom dia. O Thiago tá aqui meio que observando, né? Então, Thiago, fique à vontade para falar se você lembra alguma coisa sobre o conceito de meme. O que é meme? Quando a gente fala de conceito, a gente está falando de explicar o que é em algumas palavras, né? A pessoa pergunta para você o que é meme, aí você fica ali meio perdido, eu não sei. Eu sei exatamente o que é, mas não sei explicar em palavras, então isso é importante também. Por que é importante, professor? Porque se cai num certame, se cai numa prova ali do Enem, uma outra prova que você faz, você vai precisar explicar com palavras, não basta só exemplificar. Tem gente que tem o costume de falar, eu não sei o que é, mas eu vou dar um exemplo. Isso é importante, mostra que você sabe, mas é importante também saber explicar com palavras, né? Explicar conceitos. Por isso que a gente fica aí sempre em cima do que é o conceito daquilo que a gente está explicando. Então vamos lá. Conceito de meme. Põe na tela aí que a professora trouxe pra gente, ó. Trata-se de um objeto digital que carrega uma ideia e se espalha rapidamente pela internet, o que chamamos de viralização, que é a massificação que eu estava dizendo, alcançando muita popularidade. Para que um objeto virtual qualquer se torne um meme, é necessário que ele utilize algum elemento que seja muito conhecido, pessoa, personagem, trecho de música, foto, objeto, vídeo, etc. Assim, ele é transformado inserindo uma frase ou qualquer outro elemento e posteriormente divulgado. Então, olha só, trata-se de um objeto digital e aí quando a professora colocou um objeto digital, ela está levando o conceito de meme para esse plano que a gente está falando da internet, porque é o que está em voga, né? Eu não consigo falar de meme hoje sem falar da internet. Então, como a gente está falando com os estudantes dessa geração, a gente está falando do objeto digital, mas aí eu já lembrei que a ideia do meme é muito antiga, né? Não é um produto propriamente só dos meios digitais, obviamente os meios digitais popularizaram. Então, é um objeto digital que, ao ser utilizado, viraliza, né? Ele tem a ideia de viralizar. Então, tem um acontecimento qualquer, um evento, e de repente a gente pega uma imagem ou uma frase, né, um vídeo, um trecho de um vídeo que se transforma num GIF, e aí a gente fica transmitindo isso nos mais diversos meios digitais, né, nas redes sociais principalmente, e aí vai viralizando, ou seja, vai passando de público, de pessoa para pessoa, e aí vai aumentando o número de pessoas que visualizam, e essas pessoas vão republicando, né? E aí as outras pessoas vão assistindo, e aí de repente você tem milhões de pessoas, né, vendo a mesma imagem. Então a gente diz que viralizou. E aí a mensagem foi massificada. Então o meme é isso. E acaba que o meme, ele vira uma linguagem, de repente. Quando você vê aquela imagem ou aquele texto, você já associa a ideia que está representando. E aí você pode entrar em diversos contextos com a mesma imagem, com o mesmo texto, tá? É importante que tenha alguma coisa que seja notório. Por isso que a gente fala dos contextos, né? Que você tem que conhecer os contextos, porque tem alguma coisa que seja notório. O que é notório? Que seja de conhecimento da maioria, que seja de conhecimento da massa, né? Eu não posso, por exemplo, fazer um meme com o meu tio, uma imagem do meu tio, e achar que ele já vai massificar logo de cara. Pode ser que com o tempo massifique. Tem gente, por exemplo, tem imagens na internet que a gente vê de pessoas que são anônimas, mas que com o tempo vai massificando, mas tem que demorar. E de repente vai ser associado à caricatura, né? A ideia bem engraçada que talvez essa imagem passe. Mas na maioria das vezes é muito mais fácil viralizar com imagens de pessoas ou de lugares ou ideias que sejam notórias, que sejam de conhecimento do público, porque aí fica muito mais fácil das pessoas entenderem e associarem o que você está querendo transmitir ali com a sua mensagem de meme, tá certo? Olha só, observe o meme e responda as questões, tá? Ela pôs abaixo, mas são as questões que vêm a seguir, tá? Nós temos aí uma imagem de um teclado, né? Teclado de um piano, e aí é como se as teclas pretas estivessem conversando com as teclas brancas, tá? Então a tecla preta diz o seguinte: nós vivemos em harmonia e produzimos maravilhas. E a tecla branca diz: não tem problema se vocês nos plagiarem. Conseguem? Tá? Então presta atenção, pode deixar na tela a imagem, só dar alguns detalhes aqui para quem está acompanhando a aula de descrição, tá? É um teclado de piano, né?
Então tem as teclas brancas e as teclas pretas, todos sabem que é assim que se formata as teclas do piano, né? Fazendo as teclas pretas, né, conforme os músicos falam, são os acidentes na escala, né? São as notas que não são as notas inteiras, né? Então nós temos o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e temos as notas que ficam entre elas, né? Então são chamadas no piano, elas são representadas pelas teclas pretas, os acidentes. Isso aí é um pouquinho de conhecimento de música que eu tenho, né? Do pouco que eu estudei. E aí elas estão conversando, então as teclas pretas falam que vivem em harmonia com as brancas e produzem maravilhas. O que são essas maravilhas? Aí vocês vão responder. E os balões de conversa das teclas pretas, ele tem um fundo branco e da tecla branca tem um fundo preto, que também pode ser proposital aí, né? Então nós temos essas imagens, essa imagem, e aí a gente vai para as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Opa, vamos lá. Atividade 1. Que é a pergunta que ela colocou lá embaixo, né? Qual é a ideia que ela quer passar aí de ter harmonia entre si, né? Quando a tecla preta fala que tem harmonia com a tecla branca. Qual é a ideia? Vamos ver aqui. A imagem traz um objeto que é conhecido, que é o piano, né? Representado pelas teclas. Há pequenos textos inseridos em balões, como eu expliquei, mostrando um diálogo que é, portanto, um objeto digital que carrega uma ideia, que é a harmonia entre as cores. Então, existe harmonia entre as cores, embora uma seja preta e a outra seja branca, existe harmonia, elas funcionam juntas. E, se entendida e aceita pelo público, pode se espalhar rapidamente pela internet. Então, essa ideia de harmonia que as teclas mostram ali no diálogo, elas podem representar diversas outras formas de harmonizar outras coisas, que não seja simplesmente os sons das teclas, para fazer uma música, mas que seja, por exemplo, a união de coisas diferentes, de coisas que não são da mesma família, ou que representam características diferentes, mas que juntas podem formar harmonia. Então, isso pode representar relações trabalhistas, relações sociais, relação amorosa, qualquer outra coisa. A pessoa pensar que coisas diferentes necessariamente não precisam ficar separadas, elas podem juntas fazer alguma coisa boa, né? E no caso ali, representado pela união das teclas pretas com as brancas que formam harmonia na música. Então, olha como que com essa imagem, com esse dado digital, a gente pode criar várias ideias. E aí é que vai se criando o meme, né? Então, você vê aquela imagem sendo associada em diversos contextos. As pessoas vão associando porque percebem que há semelhança entre a ideia que foi traduzida original e as ideias que eles vão tentando repercutir, tá? Primeira atividade, há um jogo de cores preta e branca. Elabore uma explicação para isso, né? Vamos lá, qual é a ideia? Então, como a gente tem pouco tempo, né, porque a aula já termina, eu vou trazendo já a sugestão do professor, mas vocês podem mandar aqui que eu vou acompanhando vocês, tá? As duas teclas brancas e pretas estão personalizadas e tem fala, isso é legal, vai partir para a personificação, né? Que teclas tendo habilidades humanas. A tecla preta tem sua fala em um balão de fundo branco, a branca, ao contrário, com sua fala em um fundo preto. Esse jogo pode significar que as cores se combinam perfeitamente, contribuindo harmoniosamente uma com as outras. É complemento daquilo que eu venho falando. Então, o meme, ele está tentando usar a questão de como os diferentes podem, ao se somarem, criar coisas boas e potencializar habilidades, né? Então, pensar que você não precisa necessariamente estar sempre com o igual, né? A diversidade. E aí você pode ampliar para diversos outros conceitos, né? Mas, por exemplo, a diversidade na sala de aula, quando você se associa com pessoas que não têm a mesma característica sua, mas que com o tempo, não precisa ser física, tá? Diversas características, cognitivas, inclusive. E aí, com o tempo, você vai percebendo que ao se somar a essas pessoas, você consegue desenvolver as suas habilidades e ajuda as pessoas a desenvolver as habilidades. É uma das lições que a gente pode tirar e pode se criar um meme sobre isso, tá? A professora colocou mais uma aqui, ó. Qual é a relação do texto não verbal com o texto verbal? Nós vivemos em harmonia e produzimos maravilhas. Aí entra naquele conceito que a gente fala. A imagem, ela traz uma expressão para a gente. Ao olhar uma imagem, os estudantes também, o Brian está até mandando aqui, eu já vou falar do que o Brian está mandando aqui, ó. Eu mandando a imagem, eu já penso em música, porque é o teclado de um piano. Ok, penso em música. Ao
verificar a associação dessa imagem, que é não verbal, porque não tem palavras, com as palavras que estão no balão da conversa, suposta conversa entre as teclas, aí eu já estou fazendo uma associação de sentido, né? Então, as teclas começam a conversar e falam assim, nós juntas vivemos em harmonia e produzimos maravilhas. Então, presta atenção, a ideia da música é associar as diferentes cores, as diferentes formas e como os sons diferentes também, porque os sons das teclas são diferentes, juntos formam maravilhas, ou seja, um pianista ali mandando um jazz, né? Eu gosto muito de jazz, mas pode pensar em qualquer outra música, né? Como ele harmoniza bem os acordes e faz aquela musicalidade toda. Então, é essa a ideia, tá? Que está sendo traduzida. As teclas do piano branca, a professora pôs uma sugestão de resposta, e pretas vivem harmoniosamente sem qualquer diferença e juntas, se tocadas por pianistas, produzem músicas. O Brian, que está aqui participando com a gente, coloca o seguinte, que as duas são antirracistas, ele está falando a ideia que está sendo traduzida, que as duas são é uma pauta antirracista, se você pensar, o Brian está pensando na questão das cores, que pode ser um dos conceitos que a gente pode tratar. A questão de não pensar diferença entre pessoas simplesmente pela raça dela ou pela cor da pele. É um conceito legal de se pensar aí nessa questão do meme. Né? A gente pode aprofundar para muito mais, para a questão cognitiva, para a questão de habilidades, mas a gente pode também ficar nesse campo do antirracismo. Ou seja, não olhar a pessoa pela cor da pele, mas olhar pelas habilidades, pela capacidade que ela é, porque é uma pessoa. Né? E a outra pessoa também branca, juntas, se não ficarem se pegando nesses assuntos, por exemplo, de diferenciar o outro pela cor da pele, vai perceber que a pessoa tem muito a acrescentar e que juntas podem fazer trabalhos muito legais. Agora, o pensamento racista, que é o que a gente abomina e que a gente tem que lutar contra o tempo todo, é aquele que vai ser o preconceituoso, que vai avaliar a pessoa primeiro pela cor da pele, tal, para depois pensar nas habilidades que ela tem, na capacidade que ela tem. Né? Então, gostei muito de você ter falado isso, Brian. Ele colocou aqui o texto verbal, quando tem verbos, não é necessariamente isso, Brian. Se você for pensar em verbo como classe gramatical, né? O verbo é uma classe gramatical específica, então o texto verbal não é quando tem verbo especificamente, a classe gramatical, mas é quando usa-se palavras, tá? Então a gente fala que é texto verbal. Quando você não usa palavras, por exemplo, se eu... O nosso amigo Marco, ele ficou agora falando, o que o professor fez, né? Parou de falar. O Marco, ele tá ali, ó, gesticulando. É uma linguagem, se você for olhar de certa forma, não verbal, embora Libras isso seja palavras, né? Isso sejam palavras. Mas o gesto, quando a gente faz gestos e que a gente mostra imagens, a gente está usando linguagem não verbal. Quando a gente usa palavras, como eu estou usando agora, e como você está vendo também no slide, essas aí são as linguagens verbais que a gente fala. Então, necessariamente, não precisa ser verbo, tá bom, Brian? Mas, ó, tô adorando a sua participação. E aí, por fim, para a gente terminar, a professora perguntou o seguinte, não tem problema se vocês nos plagiarem, o que é plágio? Por que não teria problema? Primeiro, Brian, o que seria plágio, já que você está mandando bem aí? A gente tem um tempinho ali ainda. O que seria plágio? Plágio é uma coisa boa? É uma coisa ruim? E por que não teria problema? Vamos ver se... Eu não vou poder esperar o Brian, mas pode mandar, viu, Brian, que eu vou lendo aqui. Ó, plágio é o ato de se apropriar indevidamente de uma produção artística ou intelectual de outra pessoa, sem autorização, por isso indevidamente, e assumindo a autoria, ou colocando como se fosse sua. Isso é horrível. A mensagem que está por trás da fala é a de que as teclas não se importam se as pessoas as copiarem, apropriarem-se do jeito com que elas se comportam e vivem no teclado do piano. Plágio é uma ação ilícita, mas o contexto mostrado no meme o coloca no sentido de pode nos copiar, se amparar no nosso exemplo, pois ele traduz uma coisa boa, a convivência amigável, sem preconceito de características individuais. Percebeu? Então vamos lá, explicando então. Plágio é uma coisa ruim, o plágio voltado para obras artísticas, literárias e tal, não é aconselhável. Então nunca use uma obra de alguém sem associar a autoria dessa pessoa ao seu texto, né? Colocando, estou copiando algo de alguém, estou me referindo a alguém. Se você faz isso, não é plágio, mas a partir do momento que você coloca alguma coisa numa obra sua, como se fosse de sua autoria e é de outra pessoa, pertence a outra pessoa, você está fazendo plágio, isso não é legal. No caso do meme, ele está falando que pode plagiar no sentido de pode me copiar, copie o nosso comportamento, porque é um comportamento bom, o de viver em harmonia. Antes de irmos para o intervalo, para a interação, uma imagem para vocês, para a gente trabalhar na interação, ó. É um meme legal. Ouvindo, musga. E aí eu quero que vocês trabalhem com essa questão da parte verbal.
junto com a não verbal. Então associe bem essa imagem, a gente vai voltar com ela na interação, mas associe bem para a gente poder entender a relação entre os elementos visuais e verbais, tá? A gente vai fazer isso na interação. Então você que acompanhou até aqui, muito obrigado, avaliem a nossa aula. Fiquem aí aguardando ainda que depois da vinheta a gente volta com a interação. Até daqui a pouco.